Olá, bem-vindos ao canal Nébula Divina. No vídeo de hoje, vamos embarcar juntos em uma jornada profunda e transformadora, as 7 etapas do despertar espiritual. Vamos explorar cada fase desse caminho místico, entender os desafios que surgem e revelar como cada passo nos aproxima de um propósito maior. Se você já sentiu que a vida é mais do que o que parece à primeira vista, ou que há algo especial esperando para ser descoberto, você está no lugar certo. Enquanto assistimos, quero ouvir de você. Onde você está nessa jornada? Em que etapa você se sente conectado agora? Deixe nos comentários suas experiências e reflexões, pois este espaço é para compartilharmos nossas histórias e buscarmos juntos o significado da nossa existência. Se você conhece alguém que está despertando para sua própria espiritualidade, compartilhe este vídeo com eles. E claro, não se esqueça de se inscrever no canal para continuar acompanhando essa série e descobrir as profundezas do seu próprio despertar. E não esqueça de comentar de onde você está assistindo. Adoro saber como essa mensagem ressoa em diferentes partes do mundo. Para muitos, esse caminho começa com um chamado silencioso, uma sensação de que algo está faltando, como se as respostas que sempre procuramos estivessem escondidas atrás de um véu invisível. A vida cotidiana pode parecer confortável e previsível, mas para os que sentem esse chamado, há uma inquietação que nunca desaparece. Uma inquietação que diz que existe algo além da superfície, algo que apenas os corajosos têm a ousadia de buscar. Nesta série, vou te guiar por 7 etapas essenciais do despertar espiritual. 7 fases que são como portais, cada uma mais profunda e reveladora do que a anterior. Este é um caminho para aqueles que têm coragem de confrontar as verdades mais desconfortáveis, aqueles que estão prontos para abandonar as ilusões que os mantêm presos e descobrir o verdadeiro propósito de suas vidas. Na primeira etapa, vamos falar dos mundanos. Talvez você se veja nesse estágio, ou talvez já tenha superado essa fase inicial. Mas, antes de mais nada, preciso te dizer que não importa em qual etapa você está, o mais importante é ter coragem de continuar. Porque o despertar espiritual não é um processo fácil. É uma jornada solitária, repleta de desafios, onde cada passo dado pode parecer uma descida ao desconhecido. Mas é precisamente nesses momentos de dúvida e incerteza que a verdadeira magia acontece. Enquanto você escuta essas palavras, convido você a deixar a mente aberta, a sentir as palavras com o coração e a reconhecer os sinais que talvez já estejam surgindo na sua vida. Sinais de que um despertar está próximo, ou de que ele já começou. No início de tudo, temos o estágio dos mundanos. É aqui que a maioria das pessoas começa, vivendo suas vidas de forma quase automática, seguindo padrões estabelecidos, sem questionar o porquê das coisas. A rotina é segura, é previsível. O mundo é visto através de lentes rígidas, onde tudo parece ter uma explicação lógica e racional. Mas para aqueles destinados a um despertar mais profundo, há sempre um incômodo, uma voz sutil que sussurra que existe algo além daquilo que os olhos podem ver. Os mundanos vivem como se estivessem em uma superfície, imersos nas demandas do dia a dia, no trabalho, nas responsabilidades, nos prazeres momentâneos. É uma vida que pode até parecer confortável, mas que, para aqueles que carregam dentro de si a semente do despertar, é insuficiente. Essa primeira etapa é marcada por uma falta de consciência espiritual, por uma desconexão com a essência mais profunda que nos liga a algo maior. E ainda assim, é nesse ambiente de superficialidade que o despertar começa. É como uma faísca que se acende em meio à escuridão. Talvez seja um livro que cruza o seu caminho, uma conversa inesperada, ou até mesmo um sonho revelador. Algo, por menor que seja, que começa a agitar as águas tranquilas da mente adormecida. Para alguns, o despertar se inicia de forma sutil, quase imperceptível, enquanto para outros, ele chega como uma avalanche, destruindo tudo o que parecia certo e seguro. A fase dos mundanos é muitas vezes subestimada, mas ela é fundamental. Sem esse início, sem essa inquietação inicial, não há jornada espiritual.
É preciso sentir o desconforto de estar preso à superfície para desejar mergulhar mais fundo. E quando a primeira pergunta surge, existe algo mais? O primeiro passo foi dado. Agora vou deixar você refletir sobre onde você se encontra. Sinta essa mensagem, absorva a energia dela e se prepare, porque o caminho é longo e a verdade que você busca está esperando por você, oculta nas profundezas. Se o primeiro estágio é uma vida vivida na superfície, o segundo é onde tudo começa a se desmoronar. É a fase da desconstrução das ilusões, onde o primeiro sopro de consciência traz consigo uma sensação de desorientação. Quando o despertar espiritual realmente começa, ele não vem como uma brisa suave, mas como uma tempestade que ameaça derrubar tudo o que você pensava ser sólido e verdadeiro. Nesta etapa, as certezas começam a desmoronar. A vida, que parecia tão clara e organizada, agora parece cheia de lacunas. As verdades que você aceitava sem questionar começam a se desfazer, e o mundo revela uma face mais complexa, cheia de mistérios e incertezas. É como se as lentes que antes você usava para enxergar a realidade estivessem de repente fora de foco. O que antes era preto e branco, agora se dissolve em uma infinidade de tons de cinza. Nesse estágio, perguntas surgem a cada esquina. Você começa a perceber que muitas das suas crenças foram herdadas, aceitas sem um verdadeiro exame. Aquilo que antes oferecia conforto, agora se torna sufocante. É um momento de crise, de confronto consigo mesmo, onde a dúvida se torna sua companheira constante. Mas, ao contrário do que muitos pensam, a dúvida não é o oposto da fé, mas sim o seu primeiro passo. Questionar, desconfiar das verdades estabelecidas é parte essencial do despertar. As ilusões são dolorosas de serem quebradas, porque nos apegamos a elas como uma criança que não quer deixar para trás seu brinquedo favorito. Elas oferecem uma sensação de segurança, mesmo que falsa. Mas nesta fase, a alma desperta começa a sentir a necessidade de algo mais verdadeiro, algo que vá além das convenções sociais, das aparências e das máscaras que por tanto tempo utilizou para se proteger. E a desconstrução é inevitável. Para alguns, essa fase é marcada por eventos externos, acontecimentos que parecem forçar um despertar, como uma perda inesperada, um trauma ou uma situação que foge do seu controle. Para outros, é um processo mais interno, uma insatisfação crescente que vai corroendo as bases da antiga vida até que não reste mais nada para sustentar o velho modo de ser. Em ambos os casos, o resultado é o mesmo, uma destruição das ilusões que por muito tempo foram aceitas como verdadeiras. Mas o que acontece quando essas ilusões caem? A princípio, surge o vazio, um espaço onde antes existia a segurança das certezas. E esse vazio é assustador, pois ele não oferece nada onde se agarrar. É a fase onde muitas almas se perdem, tentadas a voltar ao conforto da superfície. Mas aqueles que escolhem seguir adiante, que enfrentam esse vazio com coragem, descobrem que é apenas através dessa desconstrução que o novo pode surgir. É um momento de desconforto, onde o velho ainda não foi completamente deixado para trás, mas o novo ainda não se revelou. E é nesse intervalo, nessa lacuna entre o que era e o que está por vir, que o verdadeiro despertar começa a ganhar forma. As primeiras sombras da mente que antes eram ignoradas, agora começam a se revelar. Você se encontra de frente com os seus medos, suas limitações e, acima de tudo, com a necessidade de descobrir quem você realmente é, sem as máscaras, sem os papéis que o mundo impôs. O processo de desconstrução não é apenas sobre soltar o que é falso, mas também sobre abrir espaço para o que é verdadeiro. E o que é verdadeiro não surge de forma óbvia. Ele precisa ser descoberto, explorado, sentido. É uma fase onde a alma, por mais perdida que possa parecer, começa a sentir um sopro de liberdade. A liberdade de questionar e de não aceitar respostas fáceis. A liberdade de se libertar das expectativas externas e de começar a ouvir a voz interior, aquela que sempre esteve lá, mas que até então foi abafada pelo ruído do mundo.
Este é apenas o começo de um processo de desconstrução que, aos poucos, leva ao renascimento da consciência. E o caminho ainda é longo, cheio de desafios, onde as verdades ocultas precisam ser enfrentadas uma a uma. A coragem de desconstruir é apenas a primeira parte da jornada, e ela está apenas começando. Ao atravessar o véu das ilusões e encarar o vazio deixado pela desconstrução, surge a etapa mais desafiadora da jornada espiritual: a noite escura da alma. É um período de profunda solidão, onde a alma se vê imersa em sombras que parecem não ter fim. Neste estágio, tudo aquilo que antes dava sentido e direção se perde, e você é forçado a encarar suas próprias feridas, medos e inseguranças. A noite escura da alma não é uma fase que se passa rapidamente, como um simples evento da vida. Ela é um verdadeiro mergulho nas profundezas do ser, onde o despertar espiritual encontra seu teste mais brutal. Cada sombra reprimida, cada dor não enfrentada, cada memória esquecida pelo tempo emerge com uma força avassaladora. A alma se vê nua, desprovida das defesas que por tanto tempo manteve erguidas. Neste momento, a jornada torna-se um caminho solitário. Amigos e familiares podem parecer distantes, e o mundo exterior perde o brilho. É como se o universo inteiro conspirasse para te deixar só consigo mesmo, sem distrações, sem fugas. E é aí que o verdadeiro confronto começa. A batalha contra os próprios demônios internos, aqueles que por tanto tempo foram ignorados. Não há escapatória, pois neste estágio não se trata mais de fugir, mas de enfrentar. Muitos descrevem a noite escura da alma como um estado de desespero, um momento em que tudo parece perder o sentido e a escuridão parece eterna. É fácil, nessa fase, acreditar que o despertar espiritual é uma maldição, uma jornada sem saída. A dor é real e o sofrimento parece não ter propósito. Mas essa é a armadilha que as sombras impõem. Elas tentam fazer com que você acredite que não há luz no fim do túnel, que você está condenado a viver na escuridão para sempre. No entanto, é exatamente nesta fase que a alma começa a aprender as lições mais profundas. A noite escura da alma é um processo de purificação, onde tudo o que é falso deve ser queimado para que o verdadeiro possa emergir. É a alquimia do espírito, a transformação do chumbo em ouro. E para isso, é preciso passar pelo fogo das sombras. Você é testado, desafiado, levado ao limite da sua resistência emocional, mental e espiritual. Aqui, muitos podem se perder, tentando encontrar atalhos ou se agarrando desesperadamente a antigas crenças que já não servem mais. Mas aqueles que conseguem aceitar a escuridão como parte do processo começam a perceber algo sutil, que a verdadeira luz não é externa, mas surge de dentro. E essa luz interior, mesmo que fraca no início, é o que guia a alma para fora da escuridão. O desafio da noite escura da alma é aprender a caminhar sem certezas, a confiar no invisível e a aceitar o desconhecido como um aliado e não como um inimigo. Você se depara com o paradoxo de que é justamente na falta de respostas que se encontra a sabedoria. É necessário deixar de lado o controle, a necessidade de definir e rotular, e aprender a dançar com o mistério. A entrega, a rendição ao processo, é o que torna a travessia possível. É nesse cenário de desolação que a alma encontra, pela primeira vez, a verdadeira força que existe dentro de si. Uma força que não vem de conquistas externas, mas da resiliência interna. É aqui que a coragem, mencionada nas fases anteriores, se revela em sua forma mais pura, não como a ausência de medo, mas como a decisão de seguir adiante apesar dele. A noite escura da alma é um batismo pelo fogo, onde a alma queima suas ilusões, confronta suas feridas e renasce das cinzas. Este não é o final da jornada, mas o início de uma nova fase. Depois de enfrentar a escuridão, a alma começa a perceber que a dor tinha um propósito maior, que os desafios eram apenas um caminho para a verdadeira transformação. Mas essa compreensão ainda está distante, como uma luz no horizonte que apenas começa a despontar. A noite escura da alma é o meio do caminho, o ponto de não retorno,
onde a alma decide, de uma vez por todas, continuar sua busca pela verdade, não importa o que aconteça. Ao final desta fase, algo muda profundamente dentro de você. Ainda que as sombras persistam, há uma nova forma de encará-las, uma aceitação que antes não existia. A alma sai da noite escura diferente de como entrou, não necessariamente mais feliz, mas mais íntegra, mais inteira. E essa inteireza é a chave para os próximos estágios, onde a luz e a sombra aprendem a coexistir. Estamos apenas no meio da jornada, e o caminho à frente ainda guarda segredos que precisam ser revelados. Mas, por agora, permita-se sentir o impacto deste momento. Absorva o que foi dito, reconheça as sombras que existem dentro de você e entenda que enfrentá-las faz parte do processo. A luz que você busca não está no final da estrada, mas começa a brilhar exatamente quando você decide atravessar a escuridão. Após atravessar a noite escura da alma, algo começa a mudar. Lentamente, quase imperceptivelmente, uma nova luz desponta no horizonte. É a fase da redescoberta do propósito, onde depois de todo o caos e desconstrução, a alma começa a enxergar um fio de sentido. Não é um retorno ao conforto das antigas crenças, mas a descoberta de uma nova realidade, mais autêntica e profunda. Neste estágio, a dor que antes parecia esmagadora começa a dar espaço para uma paz que vem de dentro, uma serenidade que surge sem motivo aparente. Os olhos que antes estavam habituados a enxergar apenas sombras, agora começam a se acostumar com a luz suave que se revela. Ainda há incertezas, ainda há feridas a serem curadas, mas há também um novo sentido de direção. O vazio, que antes parecia sem fim, começa a ser preenchido por uma energia que vem do próprio coração. A redescoberta do propósito não é um momento de euforia ou celebração, mas de uma calma silenciosa. A alma começa a entender que o verdadeiro propósito não é algo que vem de fora, mas que nasce de uma conexão profunda com o próprio ser. Aquilo que parecia perdido durante a noite escura começa a se reorganizar, como peças de um quebra-cabeça que finalmente começam a se encaixar. As respostas que antes eram desesperadamente procuradas aparecem não como certezas absolutas, mas como insights silenciosos, como verdades sutis que apenas o coração pode entender. Nesta fase, muitas vezes, o buscador sente uma vontade renovada de explorar sua espiritualidade, mas agora, com um olhar mais maduro e desapegado. As práticas espirituais, que antes podiam ser vistas como métodos para alcançar algo, tornam-se meios de se conectar com o momento presente. A meditação, a oração, os rituais, tudo começa a adquirir um novo significado, não mais como meios de fuga, mas como pontes para a verdadeira essência. É também nesta etapa que a importância da autenticidade se torna evidente. A alma, que passou pelo fogo da noite escura, não tem mais interesse em máscaras ou em papéis que não representem quem ela realmente é. Existe um desejo genuíno de viver a verdade, mesmo que essa verdade vá contra as expectativas sociais ou aquilo que o mundo exterior considera como normal. A busca agora é pela liberdade interior, pela liberdade de ser quem se é, sem a necessidade de validação externa. Muitos, neste ponto, se sentem chamados a compartilhar suas experiências, a guiar outros que ainda estão nas fases anteriores do despertar. Não como mestres que detêm todas as respostas, mas como companheiros de jornada, como aqueles que já passaram pelas sombras e sabem que, embora a escuridão seja necessária, ela não define o destino final. É comum que surja um senso de missão, um entendimento de que a própria jornada teve um propósito maior, que o sofrimento enfrentado não foi em vão, mas uma preparação para algo ainda mais grandioso. É também o momento de começar a integrar o que foi aprendido. A dor, os medos, as ilusões, tudo começa a ser aceito, não como inimigos a serem combatidos, mas como partes essenciais do processo de crescimento. O despertar espiritual se torna uma dança entre luz e sombra, onde ambos coexistem e colaboram para formar um todo completo. A dualidade é reconhecida, mas não mais temida. As contradições que antes pareciam insuportáveis,
agora se revelam como faces complementares de uma mesma realidade. A redescoberta do propósito é uma fase de reconstrução, onde a alma se sente mais forte e resiliente. Aquilo que antes era visto como fraqueza se transforma em força, e as cicatrizes adquiridas ao longo do caminho se tornam símbolos de superação. A espiritualidade não é mais vista como algo separado da vida cotidiana, mas como a própria vida, como a essência que permeia cada momento, cada respiração, cada passo dado. No entanto, essa fase não marca o fim da jornada. Pelo contrário, ela é o início de um novo ciclo, onde a luz começa a brilhar com mais intensidade, iluminando os caminhos que antes eram desconhecidos. As descobertas feitas nesta etapa são apenas o prelúdio para uma nova fase, onde a conexão com o divino, com o propósito maior, se torna ainda mais clara e profunda. Ainda há muito a ser revelado, muito a ser explorado. A redescoberta do propósito é apenas uma pausa para respirar, uma oportunidade de olhar para trás e ver o quanto foi percorrido, mas também de olhar para frente e perceber o quanto ainda há para aprender. A jornada espiritual é um caminho sem fim, onde cada descoberta leva a novas perguntas e cada resposta abre portas para mistérios ainda maiores. Ao atravessar a escuridão e redescobrir um propósito mais profundo, a alma desperta e encontra um novo desafio, a integração da luz e da sombra. Neste estágio, a luz que antes parecia tão distante agora começa a envolver todos os aspectos do ser, trazendo à superfície não apenas o que é belo e divino, mas também as partes mais sombrias e rejeitadas. A jornada espiritual não se trata apenas de acender a luz, mas de abraçar a totalidade do ser, de unir o que é claro com o que é obscuro e de descobrir o verdadeiro significado de ser completo. Neste estágio, surge um sentimento paradoxal. Por um lado, existe a paz encontrada ao conectar-se com a luz, uma sensação de unidade com o divino que traz um profundo sentimento de harmonia e aceitação. Por outro lado, há o reconhecimento de que as sombras, as dores e os medos que antes foram enfrentados na noite escura da alma não desapareceram. Eles ainda estão presentes, mas de uma forma diferente, pedindo aceitação em vez de negação. A integração da luz e da sombra exige coragem, mas de uma natureza diferente daquela que foi necessária na fase anterior. Agora, não se trata apenas de enfrentar as sombras, mas de acolhê-las, de ver nelas uma parte essencial do próprio ser. A alma desperta percebe que não há verdadeira luz sem sombra, e que as partes mais obscuras guardam segredos, dons e sabedorias que, de outra forma, permaneceriam ocultas. A jornada deixa de ser uma batalha entre opostos e se torna uma dança de harmonia. É neste momento que muitos começam a entender que o despertar espiritual é, na verdade, um processo de lembrar. Lembrar quem realmente são, além dos rótulos e das máscaras que carregaram por tanto tempo. As sombras, antes vistas como inimigas, agora se revelam como mensageiras, trazendo insights sobre aspectos esquecidos da alma, sobre talentos inexplorados e sobre verdades que, por medo ou insegurança, foram deixadas de lado. A integração é um ato de reconciliação, um retorno ao lar interior. Nesta fase, a alma desperta se torna consciente de sua própria dualidade, entendendo que ser espiritual não é ser perfeito ou sem falhas, mas ser autêntico e inteiro. A espiritualidade deixa de ser um conceito idealizado, algo a ser alcançado, e se torna um modo de viver, de experimentar o mundo com um olhar aberto e compassivo, tanto para si quanto para os outros. A aceitação das próprias sombras traz consigo a capacidade de aceitar a sombra do mundo, de olhar para os desafios da vida com compaixão e de entender que a dor e a alegria são partes da mesma jornada. Os dons espirituais começam a emergir de forma mais clara e definida. Intuições antes vagas se tornam certezas internas. Habilidades que pareciam incomuns agora se revelam como instrumentos para ajudar outros no caminho. Existe uma nova confiança que nasce da aceitação de si mesmo, e com ela surge o desejo de servir, de compartilhar a luz que foi descoberta
e de guiar outros que ainda se encontram em fases anteriores. Mas essa orientação não vem com a arrogância de quem detém todas as respostas, mas com a humildade de quem sabe que a jornada é única para cada um. Neste ponto, a alma também começa a perceber que os ciclos de luz e sombra não são lineares. Não se trata de alcançar um estado permanente de iluminação, mas de aprender a fluir com os ciclos naturais da vida, de saber que a luz sempre será acompanhada pela sombra e que ambas são necessárias para o crescimento espiritual. A verdadeira iluminação é entender que não há fim para a jornada, que cada descoberta leva a novas profundezas e que cada subida é seguida por um novo desafio. Os relacionamentos ganham um novo significado, pois a alma desperta agora busca conexões que reflitam essa nova verdade interior. Amizades, romances e laços familiares passam a ser vistos sob uma nova luz, onde o desejo de autenticidade e integridade se torna a base de todas as interações. A máscara social é abandonada e há uma busca por encontros genuínos, onde tanto a luz quanto a sombra possam ser expressas sem medo de julgamento. A alma deseja, acima de tudo, ser vista pelo que realmente é, e não pelo que aparenta ser. A espiritualidade não se limita mais a práticas específicas ou momentos de introspecção. Ela se torna uma maneira de viver, uma presença constante em cada ato, em cada palavra e em cada pensamento. A vida cotidiana, com todas as suas complexidades e desafios, se transforma em um palco para a expressão do espírito. Cada dificuldade é vista como uma oportunidade de aprendizado, cada erro como uma chance de crescer, e cada sucesso como uma confirmação de que a jornada, apesar de árdua, vale a pena. A fase de integração não é o final do despertar, mas um ponto de inflexão onde a alma finalmente sente que está vivendo de acordo com sua verdade mais profunda. Ainda há desafios, ainda há incertezas, mas agora há também uma certeza interior de que tudo faz parte de um grande e misterioso plano, que cada momento, seja de dor ou alegria, é um passo na direção do propósito maior. A alma desperta compreende que não está sozinha, que faz parte de algo vasto e eterno, e que sua jornada, por mais solitária que possa parecer às vezes, está entrelaçada com o destino de muitos outros. Depois da integração da luz e da sombra, o despertar espiritual alcança um novo patamar. É o estágio onde a vida deixa de ser uma busca pessoal por respostas e sentido, e se transforma em um ato de serviço ao propósito maior. Neste ponto, a alma desperta sente que é guiada por uma força que vai além de suas próprias vontades e desejos, uma energia que a impulsiona a ser uma expressão viva do amor e da compaixão que descobriu ao longo da jornada. A entrega ao propósito não significa renunciar à própria individualidade, mas utilizá-la a serviço de algo mais amplo, algo que toca não apenas a vida pessoal, mas a vida de todos ao redor. Há um desejo profundo de contribuir para o mundo, de espalhar a luz que foi encontrada durante o processo de despertar. A dor e as lutas que antes pareciam tão pessoais, agora se tornam ferramentas de cura, instrumentos para ajudar outros que ainda se encontram presos nas fases iniciais da jornada espiritual. Neste estágio, a alma desperta passa a ver o próprio sofrimento como uma dádiva, um tesouro escondido que lhe trouxe sabedoria e compaixão. As feridas, antes dolorosas, agora são marcas de superação e fonte de empatia. A percepção muda, e as adversidades da vida não são mais vistas como obstáculos, mas como oportunidades de servir, de amar e de trazer mais luz para o mundo. A dualidade entre luz e sombra se dissolve, dando lugar a uma profunda aceitação de tudo o que é. A entrega ao serviço se manifesta de várias formas, desde pequenos gestos de bondade até grandes missões que envolvem a vida inteira. Não há um caminho único ou prescrito, pois cada alma desperta encontra sua própria maneira de servir. Para alguns, pode significar guiar outras pessoas espiritualmente, sendo uma luz em tempos de escuridão. Para outros, pode significar contribuir de forma prática no mundo, seja através de ações humanitárias, trabalho social ou simplesmente espalhando amor no ambiente ao seu redor. O importante não é o que se faz,
mas o espírito com que se faz. Neste estágio, o ego, que antes lutava pelo controle, perde sua importância. As decisões deixam de ser guiadas pelo medo ou pelo desejo de reconhecimento e passam a ser inspiradas por uma sabedoria interior que transcende a lógica e o racional. Há uma confiança profunda na intuição, nos sinais sutis que o universo envia e nas sincronicidades que se tornam cada vez mais frequentes. A vida deixa de ser uma série de eventos desconexos e se revela como uma tapeçaria tecida de propósito e significado. A entrega ao serviço é, acima de tudo, um ato de amor. É o momento em que a alma desperta, entende que o amor não é apenas um sentimento, mas uma força transformadora, capaz de curar feridas, derrubar barreiras e iluminar os lugares mais sombrios. Esse amor não é possessivo ou condicional, mas universal, incluindo tanto o que é belo quanto o que é desafiador. Há um desejo de trazer cura, de tocar a vida dos outros de forma positiva e de ser um canal através do qual a energia divina possa fluir livremente. É comum nesta fase que a alma desperta encontre uma comunidade de almas semelhantes, indivíduos que também passaram pelas fases anteriores e que compartilham a mesma visão de serviço e propósito. Essas conexões são profundas, pois não são baseadas em interesses superficiais, mas em um entendimento mútuo de que todos fazem parte de algo maior, de que cada um tem um papel único e necessário a desempenhar na grande jornada da vida. A solidão que muitas vezes acompanha as primeiras fases do despertar é substituída por um senso de pertencimento, de fazer parte de uma família espiritual que ultrapassa fronteiras e crenças. Com o tempo, o serviço se torna um estado natural do ser, uma extensão da própria essência. Não há mais a sensação de obrigação ou dever, mas um fluxo natural de dar e receber, de compartilhar e aprender, de guiar e ser guiado. A entrega ao propósito maior não significa a ausência de desafios ou dificuldades, mas a capacidade de enfrentá-los com serenidade e confiança, sabendo que tudo faz parte de um plano maior, de um aprendizado constante que nunca termina. Há também um profundo senso de gratidão que permeia este estágio. Gratidão por cada momento vivido, por cada dor superada, por cada sombra integrada. A alma desperta vê a beleza no simples, no cotidiano, nos pequenos gestos que antes poderiam passar despercebidos. Há um reconhecimento de que o divino está presente em todas as coisas, em cada encontro, em cada sorriso, em cada lágrima. A vida, antes vista como uma série de desafios a serem superados, agora é apreciada como um presente sagrado, como uma oportunidade contínua de amar e servir. O que acontece depois da entrega ao propósito maior? Talvez não haja uma resposta definitiva, pois a jornada espiritual é infinita. Mas há uma certeza: o despertar não é um destino, mas um caminho, e a cada passo dado, novas revelações surgem, novas camadas são descobertas e novas verdades são vividas. Cada alma, a seu tempo, encontrará seu próprio jeito de caminhar, de servir e de ser, e isso é parte da beleza do despertar. E assim, concluímos essa série sobre as etapas do despertar espiritual. Que cada palavra sirva como um reflexo, uma centelha que acende algo dentro de você. Lembre-se, a jornada é pessoal, mas nunca solitária. Cada despertar individual contribui para o despertar coletivo, e a luz que você traz ao mundo se une a muitas outras, formando uma constelação de almas que juntas estão transformando a realidade. Aonde você se encontra nesta jornada? Quais etapas já percorreu e quais ainda ressoam dentro de você? Permita-se explorar essas perguntas, sabendo que não há pressa, não há certo ou errado. Apenas um caminho que é exclusivamente seu, guiado por algo que transcende qualquer compreensão.